Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com perguntas e respostas falando sobre compressão de perspectiva. Pois é, que é um termo que eu sempre uso quando eu estou fazendo review de lentes do tipo telefoto, e é um termo aí um pouco controverso, que existe a dúvida se é um mito ou se é verdade. Eu quero explicar para vocês o que eu estou querendo dizer quando eu falo compressão de perspectiva e vocês aprenderem aí a trabalhar com a perspectiva, como melhorar suas fotos tanto de paisagem quanto de retrato. Bom, vamos começar aqui explicando o que eu quero dizer por compressão de perspectiva, que são aquelas fotos com o telefoto a partir dos 85mm, em que você tem a sua paisagem, né, parece que está tudo comprimido, né? Eu tenho aqui os meus três planos da imagem, que é aqui o meu lago, a montanha e o céu, e vocês conseguem ver que eles fazem quase parte do mesmo plano, né? Parece aqui uma imagem muito mais geométrica do que uma imagem aí da paisagem, né, do cenário. Tem um outro exemplo aqui também que eu usei a tal da compressão de perspectiva para mostrar a dimensão aqui entre os meus sujeitos, né, as pessoas aqui pequenininhas em relação à montanha. E o que vocês têm que entender é que todo mundo, principalmente sites de reviews e eu aqui no vlog do Zec, eu falo que a compressão de perspectiva é uma característica da lente telefoto, só que isto simplesmente não é verdade. A compressão de perspectiva é um mito. Eu consigo provar isso para vocês. Eu tenho aqui duas fotos que são com a mesma lente na 60D, que é a 2470 f2, a Canon. Aqui eu tenho uma foto em 24mm e aqui eu tenho a mesma foto em 70mm. No 70mm a gente pode até brincar e falar de novo, olha, parece que a compressão acontece, né? Você vê aqui que essa waterfall aqui parece que ela faz parte, né, da montanha aqui de trás, parece que todos esses planos, a cascata, a montanha aqui de trás e a floresta, parece que elas estão no mesmo lugar. E quando a gente vem aqui para os 24mm, vocês conseguem ver aí uma imagem muito mais ampla. O que acontece é que aqui eu não saí do lugar, e se eu der um zoom nessa minha imagem aqui de 24mm, lá na minha cascata, vamos colocar ela aqui praticamente no mesmo lugar da outra imagem, e eu vou voltar para outra imagem, vocês vão conseguir ver que não existe a compressão de perspectiva. Aqui eu estou com 70mm e aqui eu estou com o 24mm com o zoom, e vocês conseguem ver que é virtualmente a mesma compressão de perspectiva, né? Não existe então aí esse termo para falar do telefoto, né? A compressão acontece em qualquer uma das imagens, mas aqui no nosso grande angular ela vai ficar muito menor, e quando a gente amplia aí a foto, vocês conseguem ver que simplesmente não existe essa tal de compressão. E o vlog aqui hoje, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar melhor a perspectiva, né? E não acreditar aí nesses termos, porque a compressão de perspectiva não é uma característica da lente. Então eu vou mostrar dois exemplos para vocês de paisagem, de rua, e um outro exemplo de retrato. Vamos abrir então aqui o nosso outro exemplo, que é aqui em Bali, né? Isso aqui é o Bud, é um terraço aí de arroz, e não tem nada mais chato do que você fotografar uma foto simplesmente apontando ela para frente, né? Essa daqui foi com a 5D Mark II e a EF 1740mm, e não tem nada pior, né, do que uma foto sem graça aqui, que a gente simplesmente apertou a câmera que o olho estava olhando para frente, e a gente tem uma composição super chata. E aí que a gente tem que brincar com a perspectiva. Eu fui para baixo aqui do nosso terraço de arroz e consegui pegar este cara que estava andando aqui de um outro ângulo. E aqui que a gente tem uma foto muito mais dinâmica, muito mais interessante, né, pegando o cara do nível aqui da terra para cima. E você consegue preencher aqui com o terraço de arroz, com o céu e com ele. Para isso a gente tem que brincar com a perspectiva, né? E aqui que eu fui lá perto aqui, né? Eu tive que descer o morro, me enfiar aqui no meio, né? Tinha perigo aí de ter cobra, aranha, todo esse tipo de coisa, mas é muito mais interessante a gente gerar uma imagem como essa daqui do que a gente simplesmente apontar para frente. E aí que vocês têm que brincar com a perspectiva. Tem outros dois exemplos, né? Um clássico aqui que eu uso no vlog do Zé, que é a foto aqui da Z4M, que é muito diferente eu simplesmente estar do lado e apontar para o carro e girar a foto, do que eu agachar aqui, né? Vocês conseguem ver que eu estou agachado aqui, pegando as linhas do carro de baixo para cima, né? E eu consigo montar uma composição com a ponte aqui, fica uma imagem muito interessante. Ou mesmo aqui, essa escada, né, que está ao redor aqui de um elevador, aqui eu tive que mudar a perspectiva, né? Eu tive que me debruçar aqui nessa grade, apontar a minha câmera para baixo,
para conseguir uma imagem muito mais interessante. É que eu sugiro para vocês sempre vão brincar com a perspectiva. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é em retratos, né, que a gente consegue mesclar esse termo compressão com a ideia de perspectiva que acontece quando você está no grande angular. Por exemplo, aqui eu estou com uma foto com a 1740 em 17mm. Vocês conseguem ver aqui que o meu nariz e a minha orelha e a minha testa estão numa proporção extremamente bizarra, né? Parece que eu estou com a cara dentro da câmera, e de fato aqui eu estava muito mais próximo da câmera. E quando a gente vai mudando a distância da câmera e mudando a distância focal, ou seja, mudando a perspectiva, você consegue aí mudar o ângulo que a gente está vendo, né? E você consegue ver que as facetas humanas, né? Prestem atenção aqui no meu nariz, que do 24 ao 35, ao 50, até ao 70... baixando lá para o 105, olha só como o meu nariz já está ficando muito menor, chegando aqui, né, do 135 e terminando lá nos 300mm. Olha só a diferença que eu tenho aqui nesse retrato, né? Olha só como as facetas humanas estão muito mais agradáveis, mas aqui não é compressão de perspectiva a priori, né? Porque eu mudei a minha posição, aqui eu estava praticamente a 3 metros em relação à câmera e o sujeito, e aqui quando eu estava muito próximo com a 17mm no mesmo enquadramento, eu tive toda essa distorção. E gente, é simplesmente isso, né? Vocês têm que entender aí que a compressão de perspectiva é um mito, né? A compressão não é uma característica da lente, e sim uma característica de você trabalhar bem a perspectiva. E é isso, né? Se eu vou continuar falando esse termo, né? A gente vai ter o próximo vlog do Zé, que é um vlog muito especial com a EF 200mm f2, que é uma telefoto. Eu vou falar bastante aí sobre esse termo compressão de perspectiva nesse vlog, mas vocês têm que saber que o que eu quero dizer, né, que é ter esse cenário achatado e não que é uma característica da lente, e sim uma brincadeira que todo mundo pode fazer com qualquer lente. E é isso, é o vlog do Zec de hoje. Um abraço, um beijo e o moa de sempre.